Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira. A nossa aula hoje é bem rapidinha, né? A gente só tem uma aulinha. Então, vamos iniciar a nossa aula com a meditação. Deixa a prof colocar aqui. Achei. Agora deixa eu procurar vocês. Ui, uma abelha. Vamos lá então, iniciando com a meditação de hoje, que tá muito legal também. Prestem bem atenção, tá? Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é O Bebê de Sara. E o texto bíblico está lá em Hebreus, no capítulo 11, também no versículo 11, que diz o seguinte: E foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. As mulheres, elas podem ter filhos com várias idades, 20 anos, 30 anos, tem gente que consegue ter filhos com 40 anos, até um pouquinho mais. Isso graças à medicina moderna, que ajuda no cuidado da mulher, que ajuda no cuidado do bebê. Você sabe com quantos anos a sua mãe tinha quando você nasceu? Que pergunta difícil de responder, muito. Excelente pergunta, não é? A história de hoje fala sobre Sara. E Sara já era uma mulher bem velhinha. Acontece que Deus tinha falado com Abraão sobre uma promessa que ele tinha para aquele casal. Deus tinha prometido que eles teriam filhos, que eles seriam pais de uma grande nação. Só que eles já eram velhinhos. Quando Sara ouviu isso, ela começou a rir. Ela até pensou assim: como pode uma mulher velhinha do jeito que eu sou ter filhos? Ela foi pega de surpresa também, porque alguns anjos vieram para conversar com Abraão e sabiam exatamente o que estava passando no coração de Sara. Tá certo que naquela hora Sara não acreditou, mas depois Deus falou com ela e ela passou a acreditar na promessa. Existem muitas coisas difíceis para nós, mas para Deus nada é impossível. Deus deu um filho a Abraão e Sara, um bebê para aqueles dois, e o nome dele é Isaac. O nome Isaac significa justamente aquilo que Sara vivenciou quando não acreditou muito em Deus. Significa risadinha, ou melhor, significa gargalhada. Sara acreditou naquilo que Deus havia falado e passou a rir, não de desconfiança, mas a rir de alegria. Hoje, o que você acha de confiar em Deus e permitir que Ele sempre cumpra os seus planos na nossa vida? Você ora comigo? Prepara o seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, hoje queremos confiar no Senhor. Às vezes, duvidamos dos seus planos, mas hoje queremos pedir que, assim como o Senhor cumpriu os seus planos na vida de Sara, que o Senhor cumpra também na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito. Muito bem, muito Fala. bem. Vamos lá, interromper aqui o videozinho. Vamos lá, então. Deixa a prof ver aqui, tirar. Aqui, que eu tô com um monte de coisa aberta aqui no meu computador, eu não posso tirar, né? Tem coisas que eu vou ocupar, então tem que prestar atenção na hora de tirar ali. Então tá, gente. Ontem, então, a gente teve uma aula bem gostosa de divisão, né? Nós tivemos uma aula super 10 e vi que muitos aí já estão ficando bem craques na divisão e isso é muito top, tá? Isso é bom. Só que assim, gente, a divisão, ela é o quê? Ela anda em conjunto com a multiplicação, né? Ela anda em conjunto com a multiplicação, por quê? Porque a divisão e a multiplicação, uma depende da outra. A divisão, ela depende também da multiplicação, certo? Então, assim, ó, é bem importante, como a prof sempre vem falando, vocês estarem estudando a tabuada, tá?
Então, não esqueçam de estudar a tabuada todos os dias, gente. Façam assim, ó. Todo dia estudem uma, tá? Em 10 dias, vocês vão estar com a tabuada já memorizada, se cada dia vocês estudarem uma. Então, é muito importante, menos de 10 dias, né? Porque a de 10 nem precisa estudar, que é super fácil, né? Em 9 dias, em 8 dias, na verdade. Por quê? Porque do 2 ao 9, né? Então, assim, menos de 10 dias vocês estão com a tabuada na ponta da língua. É só estudar uma por dia, tá? E depois ir repassando, né? Conforme vocês forem ocupando. Outra coisa, pessoal, prestem atenção. Aqui, ó, olhando aqui na câmera da prof. Olha só, presta bem atenção. Prestem atenção. Alguns alunos já foram chamados para fazer o reforço escolar que acontece nas quartas-feiras à tarde, 4h30 da tarde, tá? Às 4h30, a prof faz reforço escolar. É com o mesmo ID, o ID, no caso, dessa aula do Zoom, tá? Mas quem achar que tem a necessidade, que não está sabendo bem a divisão e a multiplicação, pode participar ali da aula às 4h30. Eu até coloquei ontem lá no Clipe Escola, tá, gente? Quem quiser participar, só que assim, gente, ó, vai ser divisão e multiplicação, tá? Não é para escutar historinha, nem para conversar, nada. Vai ser uma aula de reforço mesmo, para a gente estar, para vocês estarem aprendendo ainda mais sobre divisão e multiplicação. Então, quem quiser participar, tá? Pode entrar ali 4h30 na aula da tarde, com o mesmo número do ID dessa aula, para vocês estarem participando, tá bom? Fala, Nicolas. Oi, Nicolas. Não tá dando de ouvir. Pede pra mamãe depois falar no WhatsApp, tá? Não tá dando de te ouvir, tá bom? Fala, Pedro. Rapidão, gente, que a gente precisa começar a aula. Prof, eu não sei, acho que eu vou ter que sair aqui e desligar o computador. Meu pai vai me ligar porque o computador tá travando. Ele tá entrando nos sites, o negócio tá se mexendo aqui. Meu pai disse que não é ele, que meu pai consegue entrar no computador. Tá travando aqui. Tá, então entra na reunião e sai da reunião e entra de novo para ver, tá bom? Tá. Galera, então vamos lá. Vamos começar. Hoje a gente vai ter mais um pouco de divisão, tá? Antes disso, eu vou compartilhar aqui uma tela da aula com a professora, com outra professora. Uma aula um pouquinho para estar aprofundando um pouquinho mais a divisão, tá bom? Ô, Gabriel Medeiros, não fica colocando efeito aí na tua imagem. Pode ir tirando. Tira aí. Essa auréola aí, pode ir tirando. Ô, prof, Ah, uma coisa. É pra eu tirar tudo mesmo, então? é para tirar, Tá. tá? Um dia eu dou um espaço aí para vocês brincarem, tá? Prometo. No final do bimestre a gente vai marcar, na outra semana a gente marca eu deixo um espaço aí para vocês brincarem, tá? Daí vocês vão poder botar proteção de tela, vão poder botar plano de fundo, vão poder botar desenho, vão poder brincar, conversar, tá bom? O prof, a gente daí vai... É mais ou menos uma aula livre, que daí a gente vai poder compartilhar a tela? Não. Compartilhar a tela, não. Essa é a única coisa que a gente não vai fazer. Não, mas outras coisas eu deixo vocês fazerem, tá? Essas coisas que eu falei agora há pouco, tá bom? Vamos lá, gente. O que você quer compartilhar a tela? Hã? Desenho, enquanto a professora não liga. Desenho faz assim, ó, pede para tua mãe organizar uma chamada de Zoom com teus amigos. Aí vocês brincam. Tem como fazer isso? Tem. Eu posso... eu vou criar uma sala hoje. Mas pede para mamãe, né? Não faz as coisas sem pedir para ela, tá bom? Sim. Ó, vamos lá, gente. Iniciando aí, ó, a aula. Prestem bem atenção, hein?
te encontrar aqui de novo em mais uma aula. Hoje a nossa aula vai ser de matemática e a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de divisão. Vocês já viram multiplicação, adição, subtração e chegaram para ter um pouquinho da noção do que é a divisão. Com certeza você já ouviu falar de divisão na sua vida e com certeza você já usou a divisão na sua vida também. Você só não sabia que estava usando ela. Então agora eu vou te dar alguns exemplos bem simples do que é a divisão, como que a gente usa a divisão no nosso dia a dia e mais para frente, em outras aulas, você vai ver algumas formas de trabalhar a divisão também, tá bom? Hoje é só para você ter aquela noção. Então, olha só, vamos supor que eu queira dividir as minhas dezenas. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, isso mesmo, 14 dezenas aqui. E eu vou dividir as minhas dezenas. Quando a gente fala de divisão, isso significa literalmente dividir. Eu posso dividir em 2 partes, metade para cada lado. Em 3 partes, fica um pouquinho para cada um. Em 4 partes, a gente divide para cá, para cá, para cá e para cá. E divide em 4 partes. Na divisão, você pode dividir em quantas vezes você quiser, desde que aquele número tenha capacidade para isso. Você não vai dividir, por exemplo, o número 1 por, sei lá, 7. Não tem como, porque o 7 é maior do que o 1, certo? Então, aqui nesse comecinho, você sempre tem que dividir em números grandes por partes menores. Outra coisa importante que você tem que saber. Na divisão, as partes que vão ser divididas sempre vão ser iguais, sempre em parcelas iguais. Então, se você for dividir por 2, no caso, cada uma das 2 partes que foram divididas tem que ter a mesma quantidade de números. Então, aqui tem que ter, se são 14, 7 e aqui tem que ter 7, porque 7 é metade de 14, então 7 é de cada lado. Se você fosse dividir por 4, tem que ter a mesma quantidade nesse grupo, nesse grupo, nesse grupo, nesse grupo. Não pode ter menos em um e mais em outro. Sempre tem que ter igual, tá bom? Então, essas já são 2 dicas sobre divisão. Agora, vamos supor que eu tenho essas dezenas aqui e eu quero dividir com um colega meu. Aí eu fico, como que eu vou dividir? Vamos supor que aqui tenha 13 dezenas, vou tirar uma. 13 dezenas eu quero dividir com um colega meu. Só que eu não sei quanto é 13 dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque sou eu e mais o meu colega. Então, eu vou dividir o número que eu tenho por 2, porque são 2 pessoas. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou dividir um para cada um. Vou dar um para o meu colega e um para mim. Mais um para o meu colega, mais um para mim. E aí, eu vou dividindo. Um para ele, um para mim, um para ele, um para mim, um para ele, um para mim, um para ele e um para mim. E olha só, sobrou um. Esse um não tem como entregar para o meu colega, porque senão ele vai ter mais do que eu. E eu também não posso ficar com isso, porque senão eu vou ter mais do que ele. E na divisão ninguém pode ter mais. Sempre as partes têm que ser iguais. Não tem como ninguém ter mais do que ninguém. A gente chama isso aqui que sobrou de resto. E o resto, coitado, o resto é o resto. Não tem como usar, porque ele é o resto literalmente. Não tem como usar aqui. A gente deixa ele de cantinho lá. Vamos ver quanto que deu, então? Eu tinha 13, que eu tirei uma, eram 14, né? 13 dezenas e eu dividi por 2. Então, ficou para o meu colega 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. E eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Então, eu dividi o 13 por 2, deu 6 para cada lado e restou 1. Porque esse 1 não tem como dar para ninguém, senão alguém teria mais, seria injusto. Na divisão, nunca tem justiça. Sempre a mesma quantidade para as mesmas pessoas. Vamos supor agora que eu tenho esses 13 aqui e eu vou dividir para mais um colega. Então, vai ser eu e mais 2 colegas meus. Seremos 3 pessoas. Então, eu vou dividir 13 por 3. Vai ser 13 dividido por 3, porque são 3 pessoas. Então, eu vou dar um para o meu primeiro colega, um para o segundo colega e um para mim. Um para esse aqui e mais um para mim. Um para esse aqui e mais um para mim. Um para esse aqui e mais um para mim. Olha só, não sobrou nada. Não tem nada de resto agora. Deu super certinho. Então, esse colega aqui ficou com 1, 2, 3, 4 dezenas. O meu outro colega ficou com 1, 2, 3, 4 dezenas. E eu fiquei com 1, 2, 3, 4 dezenas. Então, nessa divisão, ela foi exata, não sobrou nada de resto. Cada um ficou com 4, todos tivemos parcelas iguais e a gente conseguiu dividir o número para todas essas pessoas. Você conseguiu entender o que
a divisão, como ela funciona, aqui no caso eu falei que eram 13, mas eram 12, né? Porque se deu 4 para cada um, eu tinha tirado mais uma aqui. Eram 12 dezenas dividido para as 3 pessoas. Então, eram 12 dividido por 3. Entendeu? A divisão é muito usada no dia a dia, gente. Pode ser para dividir brinquedos entre você e os seus amigos. Pode ser para dividir um doce entre você e os seus irmãos. Pode ser para dividir as suas roupas e organizar no seu guarda-roupa. Você usa a divisão para várias coisas no seu dia a dia. Então, pense agora em coisas que você pode dividir. Pense em formas de como fazer isso, em quantidades diferentes. Pode dividir por 2, por 3, por 4, por quanto você quiser, tá bom? E faça as atividades propostas para você. Ó, um beijo, a gente se encontra na próxima aula com mais divisão. Muito bom. Deixa eu interromper aqui. Peraí, deixa eu tirar. Muito bem, gente. Então, reforçando, divisão nada mais é do que repartir, do que dividir, né? Vocês já sabem disso. Então, o que que a gente vai fazer agora? Pessoal, agora a gente vai fazer um exercício, tá? Nós vamos fazer um exercício no caderno. Então, peguem o caderno de vocês, que a gente vai trabalhar no caderno algumas continhas de divisão, tá bom? Podem pegar o caderninho de vocês, então. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão conseguindo me ouvir? Oi, Paulo. É livro de quê? Caderno É, caderno de quê? de matemática. A gente não está falando de divisão? Ah, Caderno de matemática, tá? Vocês estão me ouvindo, Paulo? sim, Hã? sim. Tá conseguindo ouvir? Porque parece que tá travando aqui para mim. Oi, Marina. Tá dando uma travada às vezes, prof. Tá travando, né? A prof tá vendo. Meu Deus, não tá ruim hoje. De novo. Tá ruim, verdade. Tô percebendo que ele tá ruim mesmo. Mas vamos tentando assim mesmo, né? A gente precisa continuar assim mesmo. Vocês estão me ouvindo aqui, o restante do pessoal? Sim. Deixa a prof ali dar uma olhadinha na internet. Só um minutinho, tá? Pessoal, enquanto isso, peguem o caderno de matemática de vocês, tá? A gente vai fazer exercícios no caderno. Eu tô fazendo aqui o teste de internet, minha internet tá bem boa. Eu acho que o problema tá no Zoom mesmo. Pessoal, eu vou compartilhar a tela, tá? Pra gente fazer, então, os exercícios, tá bom?
Ó, resolva as seguintes divisões e após resolvê-las, copie os resultados dos no exercício 4 da página 195 do livro. Nós vamos fazer os exercícios que estão lá. Só que aí a gente vai o quê? A gente vai colocar a resposta lá, tá? A gente vai resolver no caderno e colocar as respostas lá. Ok? Vocês vão colocar a chavezinha normalmente, tá? Coloquem retinho, a minha ficou torta. Deixem uns 2 dedinhos aqui, ou um dedinho assim, entre a A e a B. Entre cada continha. Vinte dividido por 3, 15 dividido por 5. Quinze dividido por 3. Façam essas 3 primeiras, aí depois a gente vai corrigir. Utilizem a tabuada, não esqueçam, tá? Gente, eu não quero ver ninguém mexendo com outra coisa agora. Tem gente aí que tá mexendo com outra coisa. A aula hoje vai até pontualmente 10h30. Quando for 10h30, a prof precisa finalizar para começar a próxima aula. Então, não percam tempo agora, gente. Ainda tem gente com a câmera desligada. Não aprendeu ainda que tem que deixar a câmera ligada, né, gente? Oi, Alice. Prof, assim, a gente já tá fazendo dividido, né? Ah, sim. Mas esse é o sinal de dividido? Sim, essa daqui é a chave que eu falei ontem para vocês. É que é um pouco diferente, é que eu nunca vi um sinal assim. É o sinal que a gente utiliza no caderno. Tá? No livro é aqueles pontinhos, né? E no caderno é assim. Essa daqui é a chave. Ontem, na aula de ontem, eu falei sobre isso. Sim, eu sei. Daí a prof falou sobre o minuendo, o dividendo, o resto. Daí eu mostrei essa chave aqui, mostrei o outro ponto também, aqueles 2 Ô, pontinhos. prof, outra dúvida que eu tô tendo é que assim, ó, 15 dividido por 5, eu vou botar onde o resultado? Do lado do 5? Aqui embaixo, né? Baixo? Tá. Isso. Oi, Gi. Ô, prof, eu não consegui entender ali. Ó, A tabuada do 5 eu tenho que
Ó, presta atenção, eu vou fazer essa primeira aqui para relembrar vocês. Ontem foi falado bem explicadinho, passo a passo. Lembra nos exercícios de ontem? A gente fez com bis, só que o tio lá o outro professor, ele explicou passo a passo como que é. Então, a prof vai explicar novamente, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ver quantas vezes o 5 cabe aqui dentro do 1. Cabe o 5 dentro do 1? Não. Então, eu tenho que pegar o 15. Então, lá na tabuada do 5, ou quantas vezes o 5 cabe dentro do 15? Lá na tabuada do 5. Qual é o número lá na tabuada que dá 15 ou que chega próximo a 15? Olhem lá na tabuada. 3. 5 vezes 3. 5 vezes 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui embaixo, que é 5 vezes 3, ó. 3 vezes 5, 15. Eu vou colocar o 15 aqui embaixo. Ó. Opa, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó, vou colocar o 15 aqui embaixo, certo? Aí, eu vou transformar aqui em subtração, né? Peraí. Deixa eu botar bem pro ladinho aqui. Em subtração, certo? A partir do momento que eu transformei em subtração, eu tenho que resolver. 15 menos 15, 0. Aí você põe um risquinho ali embaixo, ó. Só que põe mais próximo aqui, tá? Deixa eu pôr mais próximo, peraí. Deixa eu tirar aqui, tentar pôr mais próximo. Não sei se vai dar, tá? Não. Mas foi basicamente isso que eu pensei. Então, aí você vai colocar aqui 15 menos 15, 0, certo? Então, é essa aqui a continha que você tem que fazer nessa, mesma coisa. Aqui, ó, tá? Você vai ali. Posso dividir 2 por 3? Hã? Eu consigo, gente, dividir 2 bis para 3 pessoas? Hã? Vamos lá, eu quero ver se vocês estão falando aí. Posso, gente, dividir 2 bis para 3 pessoas? Não. Não. Então, eu vou pegar o 20. Agora, 20 bis para 3 pessoas eu posso. Só que aí eu não vou ficar fazendo assim, aquela divisão com bis, igual a gente fez ontem. A gente vai pegar como? A gente vai fazer na multiplicação. Aí, lá na tabuada do 3, qual é o número que chega mais próximo do 20? Daí vocês vão ver lá na multiplicação, lá na tabuada. Aí vocês vão achar e vão colocar aqui. Aí vão continuar a continha igualmente essa daqui, ó. Tá? Alguém tem dúvida? Oi, Marina, pode falar. Prof, então a B, então a gente vai fazer, a gente vai procurar na tabuada qual número é e depois a gente vai fazer uma continha de menos, né? Não é só a B, toda a divisão ela funciona dessa forma. Lembra no começo da aula que eu falei que a multiplicação ela tá ligada com a divisão? Então, você sempre na multiplicação vai achar como dividir esse número que está aqui. Então, por exemplo, aqui eu não tenho como dividir 2, então eu vou pegar o 20. Entendeu? Então, aí eu vou lá na tabuada do 3, vou achar na tabuada do 3 qual é o número que chega próximo do 20 ou que dá realmente 20. Aí você vai pôr aqui embaixo, tá? Tá. Pessoal, tentem fazer, gente. Tentem fazer do jeito que vocês souberem fazer, que aí depois a gente vai corrigir, vocês vão ver o que vocês erraram. Porque sempre quando eu falo assim, ó, lembra que eu falo assim, ó, que no erro vocês aprendem? Vocês têm que tentar, gente. Se eu ficar aqui falando para vocês o que vocês devem fazer, vocês não estão tentando. Tá? Escutou, Alice? Tenta, Alice, tenta fazer. Já foi bem explicadinho. Agora eu quero que vocês tentem fazer. Pedro, tu ouviu, Pedro? Tenta fazer. É pro que é que vocês tentem.
Oi, Pedro. Prof, aqui na aula parecia que eu estava aqui, mas eu tinha fechado o computador, porque o computador tá com pane. Ele fica se mexendo todo aqui, a setinha fica entrando em site. Então, vocês já fizeram alguma atividade na apostila? Você está vendo o compartilhamento da tela? Sim. Então, a gente começou agora. É só fazer isso aqui, ó. Tá? É só fazer isso daí, vocês não fizeram mais nenhuma atividade, né? Mas nenhuma. A gente está aqui, está começando a fazer aqui. Só que a aula de hoje vai até 10h30, então tem que acelerar ali para você poder copiar, tá? E prof, eu quero te falar um negócio. Eu aprendi a divisão facinho, eu já sei tudo, eu já tô muito bom na divisão. Eu peço pra minha mãe e pro meu pai perguntar, eu sempre acerto. Ai, que bom, isso é bom. É só estudar a tabuada e saber as regrinhas aqui da divisão. Aí é bem fácil. A divisão não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É bem fácil de fazer, é só prestar atenção. Fala, Nicolas. Gente, esse povo todinho aí que eu tô vendo que tá só olhando para a câmera sem fazer nada, já acabou? Vamos lá, gente, fazendo. Ó, pessoal, vamos lá. A hora já está avançando e a gente precisa corrigir essas duas e depois vocês podem terminar lá na página 195, que tá as mesmas continhas. Vocês vão fazer do mesmo jeito, tá? E depois a gente só vai corrigir elas, tá bom? Ó, vamos lá então. Fazendo a correção aqui da primeira, galera, olha só. Agora parem de fazer e prestem atenção aqui, tá? Olha só. 20 dividido por 3. Ó, eu não pego esse número primeiro aqui, ó, por quê? Porque ele é menor, tá? Mas a regrinha é o quê? Sempre quando eu vou dividir, eu vou pegar esse primeiro número, certo? Eu só não pego ele quando ele é menor, que é esse caso aqui, ó. O 2 é menor do que o 3, então eu tenho que pegar o 20. Então, vamos lá. Lá na tabuada de 3, deixa eu achar alguém aqui para me ajudar, peraí. Lá na tabuada de 3, qual é o número que chega próximo do 20 ou que chega, ou que dê realmente 20? Pode falar, Gabriel. Ô, prof, o que chega mais próximo na tabuada do 3, no 20 é o 7, porque 7 vezes 3 é 21, mas não tem outro que dê 20. Não tem um número que dê 20. Mas daí 21 já ultrapassa, né? Sim, não, mas o mais próximo eu acho que não tem, não. Então, 3 vezes 7 é 21.
a gente não pode usar o 7, a gente tem que usar o 6. Então, 3 vezes 6 é quanto? 3 vezes 6 é 18. 18 também está próximo do 20, ó. A gente nunca pode usar um número que ultrapasse, tá? Sempre números abaixo. Agora vamos lá. 20 menos 18, opa, dá quanto? 2. 2. Muito bem. Então, deu 2 essa daqui, tá, gente? Agora, Eu não sabia que podia fazer assim com número maior. não pode fazer com número maior. Tem que ser o número que chega próximo. Não é que chega, não pode ultrapassar, é o número que chega próximo, tá? E agora ali na de 3, qual é o número que chega próximo, lá na tabuada de 3, ao 15? Hã? Enzo? É a tabuada do 3 vezes 5, que dá 15. Isso, é o 5. 5 vezes 3, 15. Ó, 15, certo? E 15 menos Sim. 15? 0. 0. Ó, essa conta aqui, essas duas aqui deram exatas. Essa daqui, tá? É uma conta inexata. O resto dessa foi inexata, tá? E o resto dessas duas aqui foi exata, ok? Conseguiram entender até aqui? Fala, Alice. Assim, prof, eu tô com uma dúvida da inexata, que eu ainda não entendi. É porque sobrou aqui, ó. 6 vezes 3 é 18. 20 menos 18 é 2. Quando sobra aqui, ela é inexata. Quando dá 0, ela é exata. 3 vezes o 20. Então, ali tá... A gente pega o 20. Qual é o número mais próximo de 20? Qual é vezes o mais próximo? É 6 vezes... 6 vezes o 3 é igual a 18. Daí, com o 18, você vê o quanto sobrou e botou ali o 2? Isso, porque 20 menos 18 é 2. Aqui é uma continha de subtração, ó, como essa daqui. Entendi. Tá? Todas essas aqui são subtração. Coloquem o sinal de subtração aqui, ó. Tá? Pessoal, lá na página 195 tá todas essas continhas. Vocês pararam na letra C, tá? E tem até a letra J para fazer no caderno, beleza? Aí vocês podem fazer essas atividades aí no caderno. Daí na semana que vem a gente vai estar corrigindo, tá bom? E tirando as dúvidas. Lembrando que, ó, presta atenção, Nicolas. Lembrando que hoje à tarde, 4h30, tem reforço para quem quiser reforço de divisão, tá? É o mesmo ID das aulas que acontecem agora. E é comigo a aula, não é com outra professora, tá? É comigo mesmo, tá bom? Um grande beijo, gente, tá? Fiquem com Deus, a aula de hoje está terminando. Sigam lá o E-Class, vejam que lá tem mais coisas para vocês fazerem, né? Outras aulas de outros professores, tá bom? Um grande beijo aí para vocês, fiquem com Deus e estudem a tabuada. Até amanhã. Beijão. Oi, Antoni, pode falar? De tarefa de casa, a gente tem que fazer as outras questões de divisão ou é para fazer junto com você? É para você fazer o que eu falei. Essas questões aqui, não é tarefa, você está fazendo na aula ainda. Você pode fazer no horário de aula. Ou se você quiser, você pode fazer de tarefa, tanto faz. E seguir o E-Class, tá? Tá bom. Tá, pronto. Tchau. Tchau. Tchau.
Eu queria. Ô, prof, o Gabriel saiu. Não sei. Sim, É que acabou eu a aula. queria. Não, é que eu queria perguntar como é que ele ia me falar o ID da aula. Qual Não, ID? da aula não. O ID do Zoom. Não, mas ele vai primeiro pedir para a mãe dele. Ah, tá, mas como é que ele vai falar se der? Ah, não sei, isso aí é com vocês, gente, não sei. Tá? Tá, tchau. Isso aí vocês têm que ver. Tchau.